O que a reforma fez por mim é o que nós vamos descobrir hoje. Se você quer saber, fique conosco até o final. Seja bem-vindo a mais um ABC Cast. E o A, lembrando que ele é do quê, gente? Nossa, o link da Link da Amazon. Você não pode. Antes era amigos, querido. agora é Amazon. Antes era amigos, agora é Amazon. Amazon. Não, Porque continua você- sendo os amigos da Amazon. Amigo, você precisa fazer as suas compras na Amazon pelo link do ABC Cast. Comprar sua Bíblia e seu café. Compre a Pela sua Amazon. Bíblia e o seu café pelo nosso link da Amazon. Ah, pastor, por que você está fazendo esse plug logo cedo? Porque senão você esquece. E aí você vai embora e você não compra, você não deixa seu like, você E não pastor, deixa onde ele acha esse link nosso? Na nossa descrição. Muito fácil isso aqui. aí, tá Você fácil, YouTube, tá na mão. na descrição do nosso vídeo, você vai ter aqui link da Amazon e você vai poder fazer todas as suas compras. Lembrando que não pode abrir o link, sair e abrir voltar, de novo, é. que aí você já não está mais no link. Que Você é abre o nosso. link, enche seu carrinho, Compra, finaliza finaliza. num processo único. E Deus vai pagar as suas contas. Não fala, ó, isso é brincadeira, não tem nada a ver. Não custa nada pra você, hein? E vai ajudar demais a gente. Eu quero falar com vocês hoje que, com certeza, eu não poderia fazer isso sozinho. Estou aqui acompanhado dos meus amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus, que vão edificar a sua vida. E começando, claro, com o meu cunhado. Oi, gente, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Ricardo de Carvalho e todos nós precisamos de uma reforma em nossas vidas. Tenho aqui do meu lado esquerdo. Fala galera, Luciano Rachid aqui, prazer estar com vocês. Muito bom poder compartilhar esse conteúdo com você hoje. E eu quero te dizer, a reforma gera constrangimento, mas depois dela fica uma série de benefícios. Muitas Isso coisas aí, estão isso aí. aí. Muitas coisas estão aí. Do Falou meu lado muito, direito. mas falou bonito. Fala galera, aqui é Renner, o discípulo amado. E eu quero dizer o seguinte, ninguém detém, é obra santa. Eita, Já glória. botou Eita, glória. Por último, mas não menos importante, Dr. Rafael de Castro. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos. E quem não conhece a sua história pode cometer os mesmos erros do passado. Uau. Então, hoje, nós temos a tarefa, nós estamos em outubro, que foi o mês da Reforma Protestante, dia 31 de outubro é celebrado o dia da Reforma Protestante. Nós temos aqui a tarefa de trazer para você o porquê que você deve se importar com isso. O que a Reforma fez por mim, o que a Reforma fez por nós e como nós estamos colhendo os resultados dela até o dia de hoje. Então, eu quero começar perguntando para vocês a pergunta mais óbvia, mais necessária, para a gente poder adentrar esse assunto. O que foi a Reforma Protestante? Eu acho que, pastor, que seria interessante, ao invés da gente pontuar o que foi a Não, reforma segura aí. protestante. Não, segura aí, por favor. segura, não, segura aí. Por favor. Você acabou de cortar ele. Você acabou de falar assim. Você que não sabe o que tá falando? Essa pauta que você fez aí, ó. Eu acho que é pauta tá interessante errada. não começar assim, vamos começar de outra forma. Pô, Não, mas por que não ia começar com um breve histórico da igreja? Ué. aqui, velho, o que foi a reforma? Rafael vai entrar, breve história. Aí ele vai trazer a Tá, história. Abre aí o seu negócio, em nome de Jesus. É porque eu O que pensei... foi a reforma protestante? Eu Essa acho que pauta não, Você falou errado. Eu acho que tá errado. não vou começar assim, não. Pode trocar. É o gordinho dono É da porque eu bola. tava na minha cabeça. A bola é minha. Eu tava na minha cabeça. A bola é minha, eu faço o que eu Eu quiser tava com na a cabeça bola. seguinte, que o Rafael ia falar um breve histórico da igreja. Mas ele vai. Aí eu fiquei, uai, bicho. Eu já até olhei pro Rafa e... Vai Então- lá, a rocha. Então, A que é aqui, sua. gente, continuando. Desculpa, Renner, tá cedo ainda. Não, mas corta isso aí. Não, corta entrou. não, corta não. Vai Bota aquela preta Vai assim? deixar. Bota aquela preta e branco? Vai deixar isso aí. Não, você sabe o que eu ia dizer, pastor? Vamos falar um breve histórico da igreja. Eu ia falar isso. Pastor, aquele breve histórico que a gente ia falar, lembra? Oh, não, Vocês não, 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 acham? não. A gente faz um breve histórico. Você começou por aí, mas ao invés de É, começar antes de disso... começar. Então vamos trocar que eu vou... Vamos trocar, deixa comigo. Mas então agora, Rafael, depois de tentar ser impedido, depois de ter sido impedido, prossiga agora com um breve histórico da igreja, para que as pessoas entendam o que foi a reforma protestante. Então, pastor, se a gente reformou alguma coisa, né? A gente não criou nada, a gente reformou alguma Ele coisa. já tinha pensado no link. Ele já tinha pensado no link. O cara tinha pensado. Vamos voltar. Não, tava legal. Tá bom, o seu link foi bom. Mas a gente já tem 10 minutos que a gente tá aqui só falando Mas as água. pessoas gostam. Água, Essa água. Gabriel foi complicado, viu? É o palco. Vai, o problema é vai. o palco. Vai. Se a gente reforma alguma coisa, pastor, quer dizer que isso já existia. Então, essa reforma foi na igreja, uma igreja que já existia há muitos anos, né? Já existia 1.500 anos de igreja quando houve a reforma protestante. O início da igreja que a gente vê ali em Atos, né, na igreja primitiva,
É uma igreja que é perseguida, é uma igreja que está à margem ali do Império Romano, até o momento que, através do imperador Constantino, inicialmente, a igreja passa a ser a religião oficial de Roma. Sim. Só que, com isso, a gente tem coisas boas e coisas ruins. A coisa boa é que o evangelho expandiu de uma forma Seminou demais. gigantesca para todo o império. A Mas perseguição, né? a perseguição acabou. Arrefeceu, Mas, Que a em gente já falou compensação, também sobre isso, né? Na até Pax falamos Romana, sobre isso. justamente. Mas, em compensação, houve um mundo entrando dentro da igreja. Sincretismo, né? Houve um sincretismo religioso. Essa era a palavra que eu Essa é estava a tentando palavra. lembrar. Houve um sincretismo religioso onde as pessoas estavam utilizando religiões pagãs e colocando ela dentro da igreja. O Estado entrando no meio da igreja, utilizando a igreja para benefício próprio. Eles tentaram questão- impedir, não conseguiram. E falaram assim, já que a gente não pode parar, vamos tentar usar. E usaram. E a questão usaram do por sincretismo é muito tempo. assim, se torna a religião oficial do Estado, a pessoa fala, ou eu me submeto ao Estado, ou eu vou ser perseguido. Então, ele se submete, mas não abandona as velhas práticas que ele E tinha. introduz essas Então, velhas eu práticas começo dentro da a igreja. usar aqui toda aquela minha carga religiosa pagã, O histórico juntamente continua, com a minha aham. carga Você cria uma religiosa nova- do Estado, e eu crio uma nova figura. Uma nova modalidade. figura, exato. Ele aceita Jesus, mas não muda de vida. Exatamente. Nada. Na verdade, ele utiliza uma capa de cristianismo e Exatamente. coloca as suas práticas pagãs por trás. Com isso, inclusive, é um dos motivos pelo qual os mosteiros começam a existir, surgir. foram criados, né? Porque aqueles que queriam uma vida santa e viam que nem mesmo nas igrejas eles conseguiriam ter, eles se afastaram. Então a igreja romana, começou a avançar nisso, até que chegou um momento que as próprias pessoas, os próprios clérigos, alguns ali, começaram a ver distorções absurdas. Começaram a ver um monte de situações que aconteciam no dia a dia que estavam completamente fora de tudo aquilo que era ensinado. Bom, aqueles que tinham entendimento do que era ensinado. Porque as missas eram em latim, maior parte não tinha porque entendimento, as né? pessoas não tinham acesso à leitura, não tinham educação, não tinham acesso à Bíblia. Bíblia. Então, tudo que elas ouviam, não ouviam nem mesmo na celebração, ouviam por outras pessoas. E no meio disso, a igreja começa a se deturpar. Isso aí que você falou, Rafinha, eu acho muito interessante. Você foi falando também da união que começou a acontecer, isso é histórico, né? Da igreja com o Estado, né? E essa união acabou se tornando uma fonte de poder em vários sentidos, né? Sim. Tanto econômico como filosófico, né? Porque a igreja foi se unindo ao Estado e ele começou a trazer as orientações de como a pessoa deveria pensar. Então, diferente de como era a igreja primitiva, onde, por exemplo, a carta era lida dentro... A gente já até falou isso. Dentro da nosso, congregação, né? Dentro da congregação. Começou só a ser o seguinte, olha, é isso. A pessoa não tinha acesso Ao mais invés de ser a uma coisa que foi nada. validada por todos, agora era uma coisa usada por um para mandar em todos. E a Em partir outra do medo, língua né? ainda que não A era partir do popular, medo, né? justamente. Em outra Justamente língua pra que era o causar latim. Para que ninguém separação, né? entendesse. E como eu falei, a partir do medo. Quer dizer, por que a igreja acabava controlando reis, controlava o povo? Com medo. Se você não disser o que eu tô dizendo, não fizer o que eu estou dizendo, vai parar no inferno. Isso. E era eu um sou o negócio- representante de Deus na ele é o Terra. vigário, E né? foi Então, assim durante toda a Idade Média, né? Essa é a grande questão. O cara tinha um poder, a autoridade dele era muito forte, muito. A igreja detinha uma força muito grande. Por quê? Porque era o que Deus disse. Você vai ir contra o que Deus disse? E quem sabe o que Deus disse? Eu. Isso. Quem Eu é tenho que, a primazia de quem é que dizer. quem é que sabe o que Deus está falando? Eu. Você vai falar alguma coisa contra mim? E agora? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? É. Não, mas eu... Você tá achando o contrário, meu irmão. Eu sei, eu domino, eu tenho acesso. A situação das pessoas era muito complicada, né? Elas nasciam, morriam, se dizendo cristãs, Sem nunca... ter nenhum acesso Sim. ao Cristo Ao da nada, Bíblia. a nada. Né? Era o acesso ao que um Exatamente. cara dizia para ela. Então foi isso que aconteceu. E Deus, é claro que tem ali, Deus usa a história, ele usa a humanidade, e a gente vai falar sobre isso ao longo do episódio, mas o próprio Deus se levanta ali, né? E levanta Com certeza. pessoas para que essas pessoas pudessem trazer um novo fôlego à sua igreja, né? Um novo fôlego, um avivamento a essa sua igreja, algo bíblico, né? Algo que estaria de acordo com as escrituras essas que poucos conheciam. acesso. Justamente. E aí a gente acabou de ter, achei fantástico, muito bem feito, um cronograma aí, um cronograma, ó. Panorama. Cronograma é fogo. É que eu tô pensando no Miss Batom. O panorama geral da saída da igreja primitiva até a chegada da igreja católica, como estava ali no Século período da Idade Média ali. da Idade Média, 1500 e pouco. E agora eu vou passar para o pastor Rashid para ele nos dar uma clareza um pouco maior sobre em que momento ele estava realmente ali, em 1500 mais ou menos, o que estava acontecendo naquela época que ali brotou essa necessidade, não deu mais para segurar. O Brasil E estava sendo aconteceu. descoberto.
E aí aconteceu a nossa reforma. Impressionante isso, né? O Brasil estava sendo descoberto. O cara reformando e a gente nascendo. Né? Exato. Diante de todo esse contexto aí, Deus foi levantando alguns homens, né? Para Lança que a luz começaram a nessas bater, trevas, né? assim, a confrontar, baseados na palavra de Deus, aquilo que acontecia. Tem alguns que nós chamamos de pré-reformadores, que vieram antes da Reforma Protestante, e 2 nomes são muito, assim, vigentes, né? Muito, que se destacaram mais, que é John Wycliffe e John Huss. E a briga dos dois é basicamente a mesma, né? Eles vão contra o papado, aquela divindade do Papa, né? A pessoa do Papa, contra e a favor da leitura bíblica, né? Eles queriam trazer de volta à igreja a concentração na leitura bíblica, na palavra de Deus e toda essa base. Só que, assim, dizem que Lutero ele foi um cara que estava no lugar certo, na hora certa e com os recursos certos, né? Por quê? Porque quando John Huss e John Wycliffe começaram essa pré-reforma, algumas coisas não favoreceram o desenvolvimento dessa pré-reforma. A reforma ela foi um movimento que durou muito tempo, né, pastor? A gente coloca aqui essa data do início mesmo da reforma sendo 31 de outubro de 1517, quando Lutero vai lá e prega as 95 teses. Que não foi escrita por ele somente, né? Diz que nem foi um ataque direto, né? Era Não o que foi assim. acontecia na época. Né? Era o que acontecia, a gente até vai passar mais na frente, mas dizer assim, apesar da gente comemorar nessa data e dizer que historicamente ali inicia, a reforma é um movimento que acontece durante muito tempo. E não foi personalista de um cara, né? Não. Existe o cara central que acaba levando, né, toda o crédito. a O mais fama, conhecido, né? que É é o mais Lutero, conhecido. obviamente, sim. né? Mas você vai ver hoje que envolve muito mais gente e vai envolver esses 2 homens que já começaram, mas que realmente não contaram ali com o contexto da época para o apoio favorável da reforma. Profetas de Deus, né? E Inclusive, com a muitas profecia. situações, né? Porque não foi apenas uma situação religiosa, né? Houve ali por trás uma situação religiosa, teológica, política, social. Então, assim, foram vários contextos, assim, naquele momento, que favoreceram a implantação da reforma. Por exemplo, havia ali como é que eu posso dizer? A realeza, né? Os príncipes, os domínios, que eram dominados pelo muito império e estavam descontentes com o império e com a igreja. Claro. Então, por essa questão política, a reforma favorecia eles, porque Por quê? eles sairiam, né, por causa de dinheiro. Follow the money. Platitas. Guarda essa palavra. Follow Então, the assim, money. eles sairiam de todo esse domínio do império. Isso favoreceu muito. E E favoreceu também demais. era a questão, né? Nesse momento, eles queriam ter mais autonomia, mais direitos, né? Para poder mandar, para poder dominar, para fazer aquilo que ele queria. E como é que você ia fazer isso se o cara dizia que ele era o vigário de Deus? Aí o cara falava assim: eu vou ter um governador, um governante, mas ele não tem meu apoio. Acabou. O cara não fazia nada. Então, assim, Não tem eles apoio queriam... do Papa, não tem apoio de Deus. Não tem o apoio de Deus. Então, eles queriam que isso acabasse, diminuísse bastante, por isso também a reforma chegou na hora certa e recebeu esse apoio, né, dos príncipes da realeza. Exatamente. E aí vem outros movimentos também, como o Renascimento, como o humanismo, né? Que são movimentos que passam a focar um pouco mais na qualidade de vida do ser humano, né? De favorecer, assim, um pouco, ou trazer um da olhar... sociedade como um todo, né? Pensar na sociedade, pensar no ser humano, pensar nos direitos humanos, essa coisa toda, né? A gente precisa deixar, isso que o senhor falou, pastor, é muito importante, mas só para a gente deixar claro, historicamente, né, você que na escola estudou a reforma, em algumas escolas, como na escola que eu estudei, nem chamava de reforma, falava assim, agora nós vamos falar sobre a revolta protestante, né? Então, tudo que acontece que a gente estuda historicamente mostra um movimento social, econômico, político. Isso aconteceu? Aconteceu. Porque, como eu falei antes, Deus usa a história em seu favor, usa todos os movimentos. Ele é o dono de tudo isso, né? Mas o que encabeçou, né? Exato, né? Mas a gente não pode nunca, por mais que a gente estude, deixar de entender que foi Deus, o próprio Deus, né? que levantou essas Com pessoas. certeza. Né? Por exemplo, Que é algo espiritual, que foi um movimento que Deus levantou para reformar a sua igreja, trazer as bases do evangelho de novo para a pessoa. E isso é interessante, que eu vejo isso uma sombra na própria Bíblia, né? Como Deus faz isso e fez isso na própria palavra. Por exemplo, quando a gente vai ler o livro do profeta Zacarias, a gente vê que tinha um profeta, né, um nome muito proeminente, o próprio Zacarias, Zorobabel, que era governante, e
Josué, que era ali o sacerdote. Então, Deus foi usando de diversas coisas, inclusive Zorobabel, ali a força política para trazer a transformação necessária. Não é algo simplesmente espiritual que Deus usou ali. Não é na varinha, né? Não aconteceu do E nada. durante a reforma, uma das funções da igreja que estavam sendo abandonadas era justamente essa função profética. De você ir lá reivindicar e denunciar o que está fazendo. Porque havia um mix ali, Um conluio. conluio entre a igreja e o Estado, e a igreja perde essa função profética, né? É muito interessante, a gente tem que deixar isso aqui bem claro para as pessoas, que o que estava envolvendo ali era mais do que apenas uma melhoria na vida cristã, ou na melhoria na vida ali do povo católico, ou do povo que estava ali vivendo naquele tempo. Do mundo cristão. Do mundo cristão, na verdade. O que estava acontecendo era que existia realmente uma... eu até vou ser bem cauteloso com as palavras aqui para não ofender ninguém, mas assim, o que estava acontecendo é que uma deturpação do evangelho chegou a um limite, atingiu o limite. A verdade é essa. Onde os caras que estavam dentro já não suportavam mais aquilo. Então a gente até vai mencionar aqui que Lutero, ele se escandaliza com o que acontece na época dele, quando ele vê um homem dizendo que ao cair uma moeda, né, ao tintilar, é o tintilar? Da moeda no cofre, sai uma alma do purgatório. Assim que a moeda caía no cofre, uma alma saía do purgatório. Então ele começa a ver para aquilo e fala assim, caramba, isso está errado. Isso está errado. E aí ele começa a buscar as escrituras ali, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. E aí ele vai vendo que isso está fora do que a Bíblia estava dizendo. Só que pouquíssimas pessoas tinham acesso à palavra. Pouquíssimas pessoas sabiam o que a Bíblia dizia nessa Até época. mesmo clérigo, pastor, depois de um tempo, porque a Bíblia não estava escrita na língua materna da pessoa. E Então, aí ele... além de existir poucas cópias, não era era em outra língua. Enfim, era para você não ler, a verdade é essa. Era para alguns deterem Lutero conhecimento, mesmo, né? ele só passou a ter acesso ao Novo Testamento, se eu não me engano, foi durante o mestrado dele. Depois que ele foi virar professor. Depois que ele Para foi virar virar professor. que ele foi da ter acesso ao Faculdade Novo de Teologia. Testamento. Ele já era um sacerdote. E aí a base, tendo esse contato com a palavra, que começam a vir as questões das 95 teses, né? Sim. Então ele, por exemplo, se depara com o texto de Efésios 2:8, que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Opa, a igreja pregava a salvação pelas obras nessa época. Então, peraí, algo não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra do Papa, ela não é uma palavra inspirada, ela não é divina. Infalível, né? Não é infalível. A grande disputa Então, deles era peraí. justamente isso, né? Era a salvação e a autoridade final. né? Exatamente. Infalibilidade papal, né? Quem é que ia ter a palavra final? Se era a Bíblia ou era o Papa? E a ideia de Lutero não era romper, né? Não era Não, romper com era a igreja reformar, católica. Às vezes, Lutero foi um revolucionário. Não, ele Era um queria, rebelde. Não, ele queria Ele melhorar. foi expulso, na Não, verdade. então, ele Foi era, expulso, fazia execrado, né? parte, ele fazia parte da estrutura e ele não queria romper com a estrutura. Essa ele não era a queria ideia dele. melhorar a estrutura, né? E por isso ele trouxe todas essas questões. Mas houve quem não o quis escutar e aí sim ele foi Houve acordo, execrado, foi toda essa... Nós questão. vamos chegar aqui a entender que naquele momento que ele lê o justo viverá pela fé, que está escrito em Romanos Romanos 17, capítulo né? 17, Tem a história, a gente não sabe se é verdade, que na hora que ele leu essa passagem, isso foi como um raio de iluminação na vida dele. porque né? diz os historiadores que ele era um cara que tinha muito medo da morte, né? Ele tinha muito medo do Tomado castigo, raio, Diz que ele se automutilava para poder tirar os seus Autoflagelo. pecados, autoflagelava. Mas assim, ele foi um homem que ao ler isso, ele entendeu, cara, isso aqui é uma história de Essa amor, foi a não é uma mensagem história de que bateu punição. no coração dele. Justamente. Então, ao ler isso, ele entendeu que Deus era muito maior do que o que estava sendo contado, muito maior do que o que estava sendo pregado. E o que pode acontecer hoje ainda, nos nossos dias, hoje ainda, nós precisamos incentivar você a ter um relacionamento individual não, perdão. Pessoal. É coletivo no sentido de comunhão, de ter aqui a igreja, mas é pessoal. Você não pode depender apenas de terceiros para se relacionar com o Senhor. Porque senão, irmão, pela melhor intenção que seja, de você ouvir mensagem, etc, etc, você vai poder passar por o que Lutero estava passando e nem sabe. Talvez você não conheça Deus hoje de forma pessoal. Essa é a maior transformação que a reforma trouxe para as nossas Justamente. vidas. A possibilidade de cada um se relacionar diretamente com o Senhor de novo. Não é verdade? Devolver algo que já era nosso por direito, né? Com certeza. Então aqui a gente já estava falando de Lutero, que foi o personagem principal. Isso. René, quem foi esse cara
E o que ele fez por nós hoje? Pois então, pastor, é interessante que a gente estava falando já do contexto histórico que estava vivendo, né? E o pastor Rashid até falou que a gente vivia no contexto da humanidade ali, naquele período da Idade Média, de humanismo, né? Sim. Porque o pensamento humanista, ele influencia o nosso mundo hoje. É um pensamento seguinte, de, cara, as coisas têm explicação. As explicações das coisas não são todas na Bíblia. As coisas têm que ter uma explicação lógica. E isso fundamentou muito o pensamento científico atual. Sim. De questionar certas coisas, né? E explicar. Eu vejo o Sol nascendo e se pondo, e não, vamos explicar. Não, na verdade, a Terra está girando em torno do Sol. Isso é tudo pensamento humanista que vai nos a gente já falou, isso, né? a gente falou isso em algum outro episódio, sobre isso, que qual é a proposta bíblica, né? A Bíblia, ela não se propõe a explicar o movimento dos astros. Não. Por que a Terra é redonda? Não. A Bíblia não fala sobre Ela não- todos os assuntos, né? Ela não, a gente se acostumou a falar aqui que ela não é uma enciclopédia. Isso, né? não é a Barça. A Bíblia não é a Barça, Não que você é a vai Barça. abrir ali e vai achar um enquete. Então a Bíblia não se propunha a isso, Isso, apesar de justamente. algumas pessoas quererem Justamente. enfiar isso na Bíblia de Isso, alguma forma. De alguma forma. E é o que eu acho mais fantástico desse pensamento, que esse pensamento ele influenciou todos os reformadores. Todos Sim. eles. Além de Lutero, a gente teve Zwingli, a gente teve Calvino, a gente vai até falar deles aqui um pouco, Melancton, os anabatistas, e todos eles eram influenciados pelo pensamento humanista, da explicação através da lógica. Mas aí o que eu acho mais bonito de tudo isso é porque, para você ter uma explicação através da lógica, o cara precisa ter acesso à palavra de Deus. Então, uma primeira coisa que tinha dentro de todo reformador é o seguinte, cara, todo indivíduo tem que ter acesso à palavra A de Bíblia. Deus para ele ler. Para O ele exame. ter. E através da lógica humana, da sua própria lógica, e esse é o pensamento humanista. Mas olha só como depois tudo lá na frente muda. O cara ter suas próprias conclusões. Os reformadores tiveram acesso, porque todos eles eram letrados, todos eles eram muito inteligentes. A gente está falando de acadêmicos. Muito A gente estudado. está falando de doutores, a gente está falando de caras assim, muito Tampa, né? inteligentes. Os cara é o cara da cara da- Todos eles eram muito inteligentes. Mas é o que eu acho mais fantástico, que aí quando você vai pegar a teologia... Eu vou fazer só uma pausa aqui. Isso é interessantíssimo você de pontuar, porque hoje em dia tem uma galera que fala assim, não, eu vou ser usado por Deus, eu não preciso saber nada. Não precisa estudar. Não precisa mais, não. É só poder. Precisa não, só poder. Vai no poderzão, vai no chu. Isso é verdade. Vai no cheio, terecaie, não vou fazer faculdade não. Pra você estar no Porque eu poder sou aí... muito cheio. Pra é. Você tá tá no lendo poder. demais? Você Você tá tá- lendo demais? Pra você estar no chu hoje aí, teve uns caras lá A atrás em 1500. reforma tava veio papeando. dos caras que sabiam o que a gente nem sabe hoje ainda. Isso. Os caras eram os caras mesmo. Calvino mesmo. Foram vidas inteiras entregues à leitura, ao Os caras se estudo. dedicavam a isso, essa era a razão. Eu até eu tenho as institutas, assim, eu já tentei terminar de ler, confesso que não consegui. É longo. Calvino, São 4, né? O cara, para escrever aquilo ali, meu irmão, o cara tem que ter muito É uma conteúdo. vida de estudo. Mas voltando, o que eu queria dizer é o seguinte: em todos eles, e aí eu acho fantástico, aí você vê que o Rafael falou que acima de tudo, acima de ser um movimento humanista, Sim. acima de ser um movimento baseado no pensamento, na lógica, é um movimento de Deus. Porque o pensamento humanista, teoricamente, você olha assim, te leva para longe de Deus, né? Hoje é uma coisa que a gente fala muito Hoje na é um igreja, grande né? vilão, é. Hoje é um grande vilão, olha, esse pensamento humanista, colocar o homem no centro. Mas esse pensamento humanista, de Foi colocar usado o por homem Deus. de centro, foi usado por Deus. É. Porque os caras pegaram a Bíblia, deixa eu ler a Bíblia. Calma aí, estou lendo a Bíblia, não é isso que os caras estão falando. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que eu não consigo comprar a salvação. Que a salvação é por graça, não é por Sim. mérito meu. Olha que loucura. O pensamento humanista levou o homem a reconhecer que ele não tinha mérito nenhum, quem estava no centro era Deus. Uau. O pensamento do homem do centro. Deus permite algumas coisas para trazer a verdade A à tona, né? verdade à tona. Você vê que isso foi Deus, e foi Deus que usou. Deus usou Lutero. Lutero se estabeleceu na Alemanha, era alemão ele. Ele, em 1508, mais ou menos, ele chegou em Wittenberg, e em 1517 ele afixou, As prega, né? teses. Zwingli era já na Suíça, mas na parte da Suíça de língua alemã. Alemã. Ele era contemporâneo de Lutero. Ele também Bem mais humanista do que Lutero. bem ainda, mais né? humanista. E a diferença clássica entre os dois é porque Lutero era muito mais espiritual, digamos Sim, assim. é. Zwingli era muito mais... Ele era fã de Agostinho, né? É. Talvez se a gente for falar de pré-reforma, talvez a gente tenha que voltar até Voltar lá Agostinho, atrás, né? é. E tanto os pré-reformadores como os reformadores bebiam na fonte de Sim. Agostinho, né? Lutero era monge agostiniano. Agostiniano. Né? Era da Agostiniano. É, Agostiniano. E Que era mais rígida, né? era mais rígida. Já Calvino surgiu bem depois, assim, né? Dentro da Não foi ali da nos lógica. mesmos dias, né? Não foi nos mesmos anos, foi um pouco depois. Calvino, com 14 anos mais ou menos, ele já meio que se converte ao protestantismo, que era
um evento que já estava acontecendo, né? Com 14 anos, né? Você vê que o cara era meio prodigioso também, né? Com 14 anos, o cara já estava começando a fazer história. E você talvez esteja pensando, será que esse Calvino é o dos calvinistas? É. Sim, só não sei se seria igual, né? Mas, assim, mas é porque realmente as pessoas... Tem que e a separar gente o que Calvino escreveu e o que as pessoas... falam de Calvino, justamente. Hoje, ninguém aqui pode roubar de Calvino a glória que ele tem. Porque realmente o cara foi... talvez o primeiro teólogo a sistematizar o evangelho. Né? Então, assim, ele era um homem que fez uma diferença. Você vai ver, você vai ver aqui para frente, a gente vai falar os resultados da reforma. Muitas das coisas que a gente vive hoje são resultados diretos das obras dele. Então, assim, Tá aí Genebra. Tá aí. Bom, a gente vai falar sobre isso. Nós somos arminianos, mas a gente não pode ser ignorante. E o cara era importante fantástico. dizer aqui, Calvino escreveu suas Institutas, mas quando você fala de calvinismo hoje, você fala do Sínodo de Dort. Talvez não seja nem nosso... Mas só para dar um pequeno... Porque isso também é histórico, né? Dort, que é uma das maiores fake news do protestantismo. Um dia nós vamos falar sobre o que aconteceu verdadeiramente ali. Você tem 5 pontos ali do calvinismo estabelecidos em Dort. Lembrando que Calvino já estava morto ali, né? Calvino lá não estava. Então, assim, os 5 pontos do calvinismo... Nem Jacó Armínio também já não Armínio estava lá. também. Então a gente tem que ter cuidado, que hoje em dia na internet as pessoas ficam se degladiando. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, em cima de pontos que os caras nem foram eles brigavam. que estabeleceram. E tão pouco passavam a vida falando sobre isso. Isso foi um pequeno pedaço do que ele fez. Isso. A grande concentração dele foi em outra coisa, que foi isso aqui que nós estamos falando. Isso foi importante. Justamente. Calvino, diferente de Zwinglio, e Lutero se estabeleceu também na Suíça, mas na parte de língua E francesa. a história de Calvino eu admiro demais, porque foi um cara que abriu mão da sua vida por um propósito. Ele tinha, né, ali o desejo de perseguir, continuar perseguindo os estudos, se aprofundando, escrevendo, sendo prolífero na escrita. Mas ali ele ia embora de Genebra e um cara chegou para ele e falou assim, cara, que Deus amaldiçoe os seus estudos. Deus amaldiçoe o que você vai fazer agora, porque o que a gente precisa é de você aqui. E ele mudou os planos dele, cara. Ele falou, não, quer saber uma coisa? Realmente, eu vou ficar e eu vou fazer parte da mudança. Então ele abriu mão de tudo que ele queria para fazer parte de algo relevante. E era um plano... E mudou a história da cidade lá, né? Exato, ele era um plano, não era só um programa religioso. Era um programa social, um programa na cidade. A cidade foi transformada. Era uma vilazinha que não tinha nada, que começou a receber gente refugiada e se transformou hoje no... E o que dos maiores acontecia DH antes de do mundo. forma errada começou a acontecer da forma correta. O que era a igreja influenciando para o domínio e usurpar tudo aquilo, agora ele faz o contrário. Ele pega todo aquele poder e usa em benefício e em prol do povo. Das grandes coisas... Pode falar. Só um negócio interessante de Lutero, assim, voltando, assim, todos eles, né, fizeram coisas muito importantes, eu acho, né? Que é o que o pastor está falando, de benefício do povo. Tipo assim, cara, as pessoas precisam ter acesso à verdade. Cara, eu estou lendo aqui. Sim. Aí Lutero, em 29 semanas, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Uau. Aí você vê como é que Deus também se prepara. Conduz, Que a gente estava falando do período histórico, o Império Sacro Germânico. Não era, a Alemanha não era igual hoje, ela era vários pequenos reinos, Estados, né? Mais ou menos. Pequenos estados, né? E aí tinha esse problema de dinheiro. Então os príncipes ficaram do lado dos reformadores, óbvio, né? Chegou a hora dos reclames do Plim Plim, que né? Aí o café surge. Surge. Mas continuando, Renner. Pastorzão, a gente estava falando um negócio interessante, que Martinho Lutero, nesse pensamento humanista de que as pessoas tinham que ter acesso e tal, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Inclusive, isso tem uma importância muito grande para a cultura alemã, né? Porque Claro. o Novo Testamento é a primeira sistematização do alemão. Óbvio que o alemão evoluiu de lá para cá. Mas a primeira sistematização do alemão Da língua como alemã. língua alemã. sim. Então E tem uma ele- importância histórica, né? E ele escreveu isso no alemão popular, né? Naquela língua que pra era ser- entendida por todos. E aí vem a questão de uma coisa que favoreceu demais a reforma protestante nessa época e que Lutero ganhou a evidência, é da imprensa escrita. Né? certeza. Foi aí nessa época que também estava o surgimento da imprensa, os príncipes que eram detentores do dinheiro, aquela coisa toda, financiaram, né, boa parte dessa... Ele ficou em um castelo, né? Um príncipe Exatamente. escondeu Escondeu ele, ele ali, escondeu né? ele Depois no tem que ser castelo. desecrado Então da o igreja. livro... E aí ele publica, né? O livro que eu leio hoje, então, impresso, ele tem que agradecer aquela pessoa que está publicando a reforma. Com certeza. E agradecer que a Com Bíblia foi certeza. impressa dela. Com certeza. Bíblia essa que ainda é o livro mais impresso do vendido. mundo, Mais mais vendido, vendido E a do Bíblia se mundo. tornou acessível às pessoas, né? A todos, aos camponeses, aos príncipes, a todas as pessoas. E aí, dentro desse contexto,
chega-se o incentivo à educação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? A reforma, ela foi um dos grandes patrocinadores, propulsores do da ensino, educação. Porque da não adiantava educação. só você fazer Bíblia, sendo que Ninguém 90% consegue é ler, analfabeto, o né? povo Eu não ia falar sabe isso ler. agora. Que isso aí provoca uma necessidade, né, de trazer a educação para o povo. Correto? E tem um cara, como você falou, que é Zwingli, que ele era um cara bem humanista. Ele é um cara Bem muito humanista, focado. bem ele era letrado. um letrado. Ele... Dos reformadores, assim, entre aspas, né? O menos espiritual. Assim, Sim, entre aspas, sim, porque sim. o grande Zwingli foco não dele- forma igreja, né? Isso, Ele não forma uma igreja. O foco naquela época. dele era acadêmico, discussão acadêmica, de tipo assim, enquanto Lutero, o próprio Rafael falou, o pastor Ricardinho falou, que a ideia de Lutero não era dividir a igreja, era reformar, de tipo, teologicamente falando, gente, não é isso, de ter uma experiência tem divina. só fazendo um parênteses, tem um momento, que inclusive é o que a igreja romana ainda fala, que foi dado momento para Lutero se defender, e aí ele não quis se defender. Mas teve uma vez que ele foi, se defendeu, viu que ia dar ruim, que estava armando para Claro. ele, e ele teve que meter o pé. Teve Teve duas, que fugir. né? A primeira ele foi, viu que não ia rolar. A segunda Fugiu. ele mandou alguém. Quem foi que ele mandou? Você vai colocar lá no Instagram a pessoa que você acha que foi o enviado de Lutero. Ganha um livro. O primeiro que colocar vai ganhar um livro, justamente. E voltando ao que a gente estava falando, pastor, porque é o seguinte, enquanto Lutero foi mais espiritual, Zwingli era mais, não que seja pejorativo isso em relação a Zwingli, mas era mais acadêmico, a discussão mais acadêmica. E aí as pessoas imaginavam, como eu disse, Calvino veio um pouco depois, mas eles eram bem contemporâneos, né? As pessoas achavam que, poxa, se a gente juntar esses dois caras, se a gente juntar o movimento que está tendo na Suíça com o momento que está tendo na Alemanha, Pronto. poxa, Domina o negócio. o movimento vai ganhar muita força, vai ser muito bom para o movimento. E aí a gente teve um problema aqui, porque entre tudo que eles falavam, eles discordavam entre uma coisa. Em 14 pontos. 15 pontos, eles 15 concordavam pontos. em 14, Em 14 ele concordava. discordavam em um, que era a Santa Ceia. E não era nem a ceia em si, Não era, era a presença não. de Cristo na ceia. Porque a ordenança, a palavra da ceia nos diz, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei. Este é o meu corpo. Fazei em memória de mim. E quando fala do cálice, fala que é a nova aliança e fala, fazei em memória Esse é de meu mim. sangue. Aí a questão é o seguinte, Lutero lia essa parte de este é meu corpo e este é meu sangue, e entendia que, existe uma presença espiritual de Cristo. Porque a na igreja ceia. romana entende que ela é uma presença mesmo. Física mesmo. A Consagrou, botou, consubstanciação, tem- né? É mesmo, tem três fisicamente. coisas, né? Tem a transubstanciação, Que é, a ideia Que é da ideia da que é a igreja católica diz que é literalmente o corpo e o sangue do Senhor. tá é por isso que mastigando a carne e se bebendo cair tem sangue. que jogar fora. Isso. Tem a consubstanciação, consubstanciação, que é a Lutero. presença do Espírito Espiritualmente. ali no corpo e no sangue do Senhor. E tem a ideia do ato simbólico. Memorial. Que é o Eucarístico, memorial, que é o pessoal. que a gente Que acredita. a questão é, Lutero se apegou à parte do este é meu corpo, este é meu sangue. Sim. Zwingli se apegou à parte de fazer em memória de mim. Eu acho uma discussão muito pequena em relação A grandeza da ceia. grandeza do que estava E acontecendo. todos os outros demais pontos que eles concordavam. Isso. Né? Eu acho muito pequeno. Eu posso discutir isso, mas isso não pode ser motivo para separar Não ninguém. pode. Foi o que a gente falou no outro episódio também sobre mecânica de salvação, que é um Isso. ponto ali A gente falou específico hoje de arminianismo que apesar calvinista. de ser importante, isso aí é E o que acabou periférico em relação acontecendo? ao Eles principal. não entraram em concordância. Isso foi triste. E aí Isso cada é um um foi pro aprendizado lado, pra né? gente. Aprendizado pra, assim, os caras foram de Deus, foram usados, mas também não eram perfeitos. Nesse ponto aqui, eles erraram. A atitude deles não foi boa para a reforma. Que a gente também aprenda também com os acertos e erros, que também a gente não em Deus e nem santifica, beatifica esses caras. Esses É homens de verdade. Deus, né? E aí a gente vai ter... É interessante até pontuar isso. Você já deve ter entendido que a reforma não aconteceu em um lugar só. Não foi só Lutero. E não que foi o um ator. dia. Não foi um dia, não foi um lugar e não foi uma pessoa Vários só. atores envolvidos. Vários atores, vários lugares, vários momentos, onde você vai vendo que é realmente uma obra divina, é algo espiritual que foi desencadeando de novo uma volta aos princípios, uma volta àquilo que deveria ser e não aquilo que estava acontecendo. E aqui a gente tem uma pergunta que precisa ser feita. O que mudou praticamente depois da reforma? Assim, acredito que a primeira coisa que mudou assim, e foi mais drástica foi que, a partir da reforma, os reformadores, os protestantes, eles começaram a criar um tipo de aversão a tudo que era católico, a tudo que vinha da Igreja Católica. A gente começou dizendo que
Lutero ele não queria romper, ele queria fazer uma reforma. Mas também, quando ele se viu sendo um adversário da igreja, ele meio que tá bom, eu vou vestir essa capa aqui e também, agora, as outras coisas que eu não acredito e não estão de acordo com a palavra de Deus, eu vou defender e isso aqui vai acontecer. E aí a gente vê, como o Rafinha falou lá no início, que na história da igreja, muitas tradições, muitos dogmas, muitas coisas que estavam acontecendo vieram de sincretismos religiosos. Agora, o que começou a acontecer é que os reformadores, eles começaram a ter essa aversão a tudo que não era, tudo que não estava na Bíblia, tudo que era católico e tudo que veio desse sincretismo religioso. Por exemplo, a veneração de ídolos, o culto aos mortos, entre outras coisas. E aconteceu naquele momento, também, as indulgências, e o que aconteceu naquele momento foi um grande movimento também, chamado de iconoclasmo, que é o quê? Ícone quer dizer imagem. E clasmo de destruição, correto? E aí começou a ter esse movimento, onde os protestantes começaram a entrar nas igrejas católicas e quebrar tudo que é tipo de imagem nas praças, tudo que tinha. Imagem não era só esculturas, né? Eles quebraram, eles destruíram obras de arte, destruíram tudo que tinha Quadros, desenhos, assim, Mas Foi para um outro lugar, né? Para um outro extremo. foi um limite extremo, onde você né? E acabou se acaba tornando até errando, um né? movimento violento, né? Sim. Acabou Cara, se tornando um a movimento grande violento. questão é que você vai ver Zwinglio, né, que foi o cara que realmente Encampou pegou mais forte e isso aí. tomou isso aí como bandeira dele, porque Lutero, ele entendia que tudo que estava na Bíblia era o certo. Mas existiam coisas que talvez não estivessem escritas que eram aproveitáveis. Zwinglio não. Zwinglio diz que se não está escrito, não existe, não pode. E foi aí que a gente perdeu todas as artes da igreja. Foi aí que a gente perdeu qualquer símbolo que representasse qualquer coisa cristã naquela época. Então, muitas coisas hoje que a gente não tem na igreja é devido a essa época. Hoje a gente não tem um histórico de desenhos, de contar a história mediante ali figuras, etc, etc. Claro que a gente não está dizendo aqui, irmão, que a gente é a favor da adoração a imagens e esculturas. Isso é óbvio que não. A Bíblia diz que a gente não pode fazer isso. Mas a Bíblia não condena a arte. A Bíblia não condena o uso de ilustrações. Deixa eu fazer uma Na verdade, ilustração pastor, nisso a aí que arte, o ela é Renan uma falou. forma também de evangelismo, Claro. no sentido que, Exato. ali na época, por exemplo, quando quase ninguém lia, Era usado como era pra- contado a história bíblica, como era contada a paixão. Bom, Não, quem, e na Renascença também, né? pô, quem já foi católico, ou é católico, ou já foi em alguma igreja, vê que existe, geralmente, assim, história é a contada paixão ali, né? que fica ali Os em volta, vitrais, né? aquela coisa toda. né? Existem as pinturas, assim, da paixão. Por quê? Porque aquilo também é uma forma de ensino. De traduzir, Exatamente. E trazendo uma ilustração. Hoje, minha filha tem 9 meses, mas eu já comprei 2 Bíblias para ela. E praticamente não tem palavras. Tem o quê? Ilustradas, né? Ilustrações. E a partir dessas ilustrações, ela que é iletrada, eu faço ali um ensino da palavra todo dia para ela, mostrando... E para o movimento iconoclasta, isso era inaceitável. Era. Não podia fazer... Ela sola... Cara, isso é difícil, né, cara? Porque às vezes a gente quer acertar, mas a gente exagera demais. E aí a gente acaba destruindo uma coisa que era boa. A Então, falta a do gente até estava equilíbrio. conversando, né, sobre isso aqui ontem, e a gente falando que, por mais que a gente tenha convicções, se não está ali dizendo o contrário, a gente precisa ter paz, calma, né? A gente precisa ter ali uma consciência de que, poxa, Ponderar, a gente não né? sabe todas as coisas, Verdade. nós somos limitados, Deus vê o todo, a gente vê parte. Então isso é muito... Na reforma, pastor, durante a reforma também teve essa questão dentro ainda do que o senhor está falando e do iconoclasmo, sobre os ensinos. O que os reformadores também entenderam sobre o passado, sobre os ensinos do passado. Como o Renin falou sobre a Bíblia, né, sobre tudo aquilo que a gente for fazer, tudo aquilo a nossa vida ela é pautada na Bíblia, e os ensinos, né? Dos pais capadócios, os ensinos dos pais da igreja, dos pais latinos, como Agostinho, que a gente falou, os ensinos lá mesmo, né? Ali, né? Como ficou isso? Né? Porque isso tudo veio ainda da Igreja Católica. E o que os reformadores, e aquilo também que a gente entende hoje, aquilo que foi falado lá e é ratificado pela Bíblia, Tá a gente valendo. recebe aquele ensino. Claro. Tomás de Então, Aquino, não é homens de- necessariamente porque Agostinho falou, né?
Não é necessariamente porque foi Agostinho que falou que está errado. Não, pelo Muito contrário. pelo contrário, falou muita coisa boa. Muito pelo contrário, né? Mas, claro, existia ali algumas coisas que nós não concordamos, porque ele estava dentro do contexto da igreja, né? De tudo aquilo que acontecia naquele tempo. O que é Bíblia em qualquer momento, né? O que é Bíblia, a gente não pode Eu não negar. posso jogar fora 100% o que aconteceu. Agora, o que era ali usos e costumes, aí a gente mudou, aí a gente transformou. Então, assim, gente, na prática, a gente vai dizer que realmente nós temos hoje o benefício da volta, do acesso de todos. Então, aquilo que acontecia na igreja primitiva, depois da reforma, é o que foi incentivado. Você precisa ter um acesso à palavra de Deus, você tem acesso ao Senhor Jesus Cristo. Você não depende de terceiros para ter a sua reunião com Deus, o seu encontro com Deus. Reunião ficou difícil, né? Mas seu encontro com Deus. E também, de forma prática, nós temos muitas outras coisas acontecendo de forma positiva, por exemplo, como o acesso à educação, o acesso a, literalmente, essa necessidade de trazer o povo para o nível que tinha o clero da igreja. Eu acho interessante isso aí, pastor, porque desde o início da reforma, foi o que o pastor Rashid até comentou quando ele falou da imprensa, uma das estratégias é o seguinte: as pessoas precisam ter acesso à Bíblia. Um dos pontos da reforma é o solo escritura, né? Sim. Mas como é que as pessoas vão ter acesso à Bíblia se elas não sabem ler? Exato. Então, tanto Lutero, Zwinglio, Calvino, todos eles lideraram movimentos para promover difusão de educação para as pessoas aprenderem a ler, para elas conseguirem E entender essa o se que está tornou a escrito na marca Bíblia. forte da reforma. Marca forte da reforma. Com certeza. E eu acho interessante, já que a gente está falando do que a reforma trouxe, tanto de positivo e muito positivo, não só para a igreja, mas como para a sociedade, que nos anos de 1700 e pouco ali foi criada a primeira escola bíblica dominical, isso já na Inglaterra, né? A gente nem entrou nessa parte da reforma inglesa, que já foi mais na frente, mas porque senão ia ficar muito grande esse podcast, né? Mas já na Inglaterra foi criada a primeira escola bíblica dominical, justamente por isso, porque as pessoas trabalhavam muito, o único dia que a pessoa tinha livre era o domingo. Crianças trabalhavam, a gente sabe, essa era a realidade nesse período, e as crianças analfabetas não sabiam ler, não eram educadas dentro de princípios cristãos, e o cara tiveram a ideia, vamos criar uma escola bíblica dominical. E a primeira escola bíblica dominical foi criada não só para ensinar a Bíblia para as crianças, era para ensinar a ler e escrever a partir Da da Bíblia. Bíblia e dos princípios bíblicos. Isso foi tão fantástico porque as pessoas começaram a ter acesso à educação, e acesso à educação transforma as pessoas. As pessoas começaram E a acesso à enxergar palavra aquilo ainda como, mais. cara, um direito. Sim. Como isso é um direito. Isso que essa igreja está fazendo, isso é um direito de todos. Todos podem E como ter isso é um direito de todos, daí surgiu o primeiro sistema educacional público. A educação pública no mundo é fruto da escola bíblica dominical. E interessante, Reninho, Você que não vai na escola nessa dominical, questão... você está perdendo. Tá vendo? E nessa Tem gente questão que morreu de- para você, para escola Viva aí, ó. E nessa questão de ensino, que eu acho muito lindo também, interessante como Deus veio usando tudo isso, é que hoje muitos falam do racionalismo, né, do pensamento racional, de você estudar, de ciência, e disso, daquilo, mas que as maiores universidades que existem hoje, elas começaram como escolas de teologia. Sim. Então São você pega universidades ali, cristãs, você pega Oxford, Harvard. Cambridge, Harvard, Yale, todas essas começaram como escolas de teologia. Entendeu? Aí você fala, eu tenho um diploma de Oxford, eu acho que a Bíblia... Queridos, você está começando num centro que foi fundado para estudar a Bíblia. Cabeção. Depois da reforma, a gente vai vendo que, por exemplo, entende-se agora que não é mais mediante as obras, que você não é salvo mediante as obras. Então, existe uma libertação do povo gigantesca, porque você não compra mais a bênção, você não compra mais a salvação. E isso existe até hoje. Existem pessoas que até hoje acreditam que, mediante as suas obras, elas vão adquirir bênçãos diante de Deus. Isso não é real. Não é real também que a caridade ela vai te comprar um passe livre. Então, ficar claro também, usando todas as palavras. E que, depois, pós-reforma, houve a liberação para que o homem também pudesse prosperar. Sim. Já que o homem ele tinha direito ao trabalho, ele tinha condições de prosseguir na sua vida, melhorando de vida. Não era algo mais amaldiçoado só para alguns, O etc. trabalho é só maldição. E Calvino, inclusive, encampou essa ideia, né? De que o trabalho ele é uma bênção de Deus, né? Ele não é um castigo.
Eu Sim. não vou agora trabalhar, ai meu Deus, vai ter que ser difícil, vai ter que ser sofrido. Não, Deus deu a bênção do homem no trabalho. Uma libertação no- mesmo para as é uma pessoas. Se a gente for Libertação. pensar no sistema feudal, os iluminados, os príncipes e o clérigo, eles não trabalhavam literalmente, né? Mas os camponeses ali Sim. carregavam a Pesado, nação né? nas Nas costas. costas. Ou seja, para eles, Só o pra levar trabalho dinheiro pra era cima, né? maldição. Pra cima, pra eles era maldição, exatamente. nessa estrutura Dentro da era. reforma aconteceu o movimento dos anabatistas também, muito por conta do cansaço deles caramba, Carregar eu o sou Estado nas camponês, eu costas, tô né? carregando a galera toda aqui, tô carregando Houve príncipe, toda tô uma carregando libertação, igreja. né? Já que é todo mundo filho de Deus, vamos com calma. aí. Agora Se eu tô que trabalhando, trabalho aqui também, é, meu. Peraí que o negócio não é assim, não. Foi o que o pastor Rachid falou, o Renan também, sobre o trabalho ser uma bênção. Com essa libertação e com essa possibilidade de prosperar, as pessoas começam a ter uma nova visão do futuro delas. Sim. Porque elas entendiam assim, eu nasci dessa forma aqui, nasci em camponês já era. e pobre, já era, eu vou morrer dessa forma porque foi Deus que quis. Era quase que castas estabelecidas mesmo. Deus quis que isso acontecesse, eu nunca vou mudar porque eu nunca vou chegar lá em cima. Essa foi uma nova visão que o protestantismo trouxe, também um novo entendimento de que, um novo não, né? A volta a esse entendimento que eu estou nessa terra, sou peregrino nessa terra, e enquanto eu estou aqui, Deus vai me abençoar e pode me abençoar para que eu tenha uma vida melhor aqui, né? Para ver a bondade do Senhor Eu na acho terra dos engraçado viventes. que quando eles entenderam quem eles eram, novamente, eles entenderam o porquê eles estavam aqui, o que eles deveriam fazer aqui, sabe o que acontece imediatamente? Toda a sociedade é abençoada pela vida deles. Então, uma igreja eficaz, uma igreja que entende o seu propósito, uma igreja reformada, ela deveria ser uma igreja extremamente eficaz na sociedade. Na sociedade. Nós não podemos nos esconder de dentro, de novo, dos muros, dizendo, olha, aqui de dentro a gente acha isso. Aqui de dentro a nossa gente história acha que não é deveria O ser. mundo que se... Nós não chegamos aqui dessa forma. Não foi assim. Não adianta querer voltar a praticar as velhas obras, as velhas práticas, no sentido de, não, olha, vamos esconder aqui dentro, e aqui dentro a gente domina tudo. Não funciona. Igreja significa ser chamados para fora, né? Justamente, nós temos que voltar ao nosso chamado, à prática das boas obras, né, das primeiras obras, e fazer a diferença como Exatamente. o povo na igreja primitiva fez, os reformadores fizeram, e que eu e você temos que condições fazer. hoje de fazer. Ali, o Lutero, que foi o cara profetizado por John Huss, né, que quando queimado diz que viria um após ele, que esse não poderia ser parado, Uau. ele vem dizendo o quê? Ele vem dizendo que não poderia permanecer como estava. E eu quero que você hoje tenha essa mesma, não vou dizer... mesmo entendimento. Esse mesmo entendimento, não vou dizer essa chateação, essa raiva, porque não é necessário. Mas eu quero que você tenha esse mesmo entendimento de que você tem um potencial de reformar o que nós estamos vivendo hoje. A igreja é um pense agente de você. transformação. A Não igreja é um pense agente você. de transformação. Que a sociedade, a igreja não precisa de transformação e renovação, precisam. Nós vamos precisar de hoje até a eternidade, até o dia de Cristo Jesus, e isso tem que ser uma constante na nossa E vida. se a igreja não ocupar esses espaços que ela tem que ocupar, alguém vai ocupar esse Vai. espaço. Tudo que a gente abre mão, Satanás vai pegar. E a Bíblia nos incentiva isso sempre, em Romanos 12, 2 fala, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então isso é um movimento constante, né? Está se reformando, está buscando a vontade de Deus, está buscando Igreja entender a reformada, vontade sempre de Deus. reformada. E aí eu vou também dizer outra coisa. Não põe na conta de ninguém a sua ineficiência. Porque ele leu a Bíblia sozinho e sozinho ele chegou nesse ponto. Ele estava orando, estava buscando, estava lendo, estava estudando e Deus trouxe essa revelação. Da mesma forma que Deus revelou para Lutero, Deus pode revelar para você, irmão. Da mesma forma que Deus falou com Calvino, Deus pode falar contigo. Da mesma forma que Deus falou com Zwingli, Deus pode falar com você. Então, o mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus ali de Pedro, Reformadores. era o Deus de Lutero, era o Deus de Calvino, é o nosso Deus hoje. Então, você tem acesso a Ele, não dependa da revelação de terceiros para chegar ao entendimento de quem você é e o que você Glória deve a Deus. fazer. É verdade. Agora, uma coisa interessante, pastor, já que a gente já está chegando no final, a gente pontuar, agora eu pensei que a gente não pontuou, que a gente falou tanto da reforma, a gente deixar pontuado também para o pessoal os 5 pontos, né? Que é, Dos solas, né? as 5 solas que ficaram... Nossa, velho. Apesar de conhecidas, né? nenhum deles terem sistematizado isso dessa forma, né? É a maneira Foi o entendimento que chegou no Isso. final. Que é o solo escritura, né? Sim. Somente a Que é escritura. somente a escritura. Que é onde eles tiram ali a autoridade máxima do Papa Isso. e eles transferem essa autoridade máxima para a Agora- Bíblia. Deus Agora a Glória palavra a do Deus. Papa não tem o mesmo poder. não tem. Porque que a assim, Bíblia. A frase de pra quem não Lutero é sabe, que qualquer
qualquer ensinamento que não seja ratificado na Escritura, precisa ser rejeitado imediatamente, ainda que faça chover milagres todos os dias. Uau. Porque é o seguinte, o solo escritura, as pessoas, o que significa solo escritura? Para quem não sabe, a Igreja Católica ainda pensa isso, que além da Escritura existe o magistério da Igreja e a palavra do Papa. Né? As Que tem o bulas mesmo papais. peso, né? Que elas têm o mesmo peso. Né? Então a Na gente verdade- entende que é a solo escritura. É a palavra de Deus, né? Entende-se que a Bíblia só existe, ali o livro físico, né? Só existe aquilo daquela forma por causa da tradição Isso, da igreja. O magistério da Igreja e a palavra do Papa. O segundo é somente a fé. Isso que está lá, em Efésios 2. E né, Romanos que é mediante a 1,17. fé. Você tem o sola gratia também. Somente a Ambos graça. estão lá em Somente a Efésios graça. 2, 8. A salvação se dá somente pela pela graça, graça. mediante a fé. Não é mediante as obras. Somente a Deus glória, ou seja, rechaçando toda a ideia de santos, Veneração. de veneração e idolatria a qualquer outro santo. Eu já falei sola escritura, sola gratia. Graça. sola Deus glória e tá faltando Sola Cristos. Solos Sola- Cristos. sola Cristo. Solos Cristos. Isso aí. Ou seja, só por Cristo. Só por... Cristo é o Eu único queria só fazer mediador, né? um último comentário em cima do que o pastor Daniel estava falando também, que a gente precisa buscar, né, a gente precisa ter esse entendimento de Deus, Deus vai nos iluminar, e que os reformadores falavam em livre exame das Escrituras, né? Não era livre interpretação no seguinte, não era livre interpretação. Importante. No seguinte sentido de que eu vou abrir e falar, eu acho que isso Descobri aqui algo novo. Descobri algo que em 5.000 anos... Essas interpretações de 2020. 5.000 anos aqui de religião abraâmica, Ninguém não sei o que, nunca tinha ninguém visto nunca isso na viu Bíblia. isso. 2.000 anos de Calvino cristianismo. lançou as institutas, se prepare para Amigo, minhas você não me conhece, Faz você isso não em me nome conhece. de Jesus. Você precisa ler mais, é a Bíblia mesmo. É livre exame, não é livre escrituras, não. Pastor, e aí o que eu acho importante daquilo que o senhor falou, da questão do evangelho ser pessoal e comunitário. Né? Porque a questão do comunitário, ela vai me levar também, vai me ajudar no entendimento equilibrado das escrituras. Sim. Porque eu venho aqui, apresento para o senhor a minha interpretação, o senhor vai poder falar assim, peraí, não é bem isso. Então, o fato dele ser comunitário também traz essa regulação, né? Para que a gente certeza. tenha uma interpretação certeza. correta. e É tal. uma medida protetiva também, medida né? protetiva. Ricardinho, últimas palavras. Rafael começou dizendo que a gente tem que tomar cuidado com os erros do passado, né? E exatamente eu acho que hoje, trazendo para a nossa verdade, nossa atualidade, o que aconteceu lá atrás, eles voltaram para a palavra e rechaçaram os erros do passado, né? Da mesma maneira como o sincretismo religioso entrou na igreja naquele tempo, nós temos que tomar cuidado, ser guardiões da palavra como aqueles Verdade. homens foram, para não Importantíssimo deixar que esse paganismo entre na nossa religião no dia Glória de a hoje. Deus. Precisamos ser bereanos. Isso aí. Reninho, últimas palavras. Pastor, mais uma vez um prazerzão estar aqui. E eu acho que ficaram grandes ensinamentos aqui pra gente. Ensinamentos que talvez o mais importante é a gente focar muito no que o que inspirou e que motivou a reforma, que é a palavra de Deus, que é ela que nos liberta. Não tanto os homens, porque todos eles erraram, cometeram São erros, falíveis, assim né? como eu e você. Então, que a nossa fé esteja em Cristo, firmado no pé do japonês. Né? E que isso seja sempre um aprendizado para a gente, que esteja constantemente nos reformando os nossos erros. Você que assistiu, espero que você tenha curtido, que você possa ser muito abençoado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa aí sua curtida. Escreve um comentário qual foi a frase que mais te marcou, qual foi a dúvida que ficou, ou uma sugestão do que a gente poderia falar acerca disso. E, por último, mas não menos importante, as nossas mídias sociais também estão aqui embaixo. Vai lá no nosso Instagram, tem sempre posts novos para que você possa curtir. Vai começar agora o glossário do ABC. Então, nós vamos deixar para você ali um dicionário das palavras que nós estamos usando. Vai entender o que é o pé do japonês. Vai ter que botar no glossário. Pastor, eu queria fazer só uma indicaçãozinha antes da gente fazer. terminar. Tem um livro muito bom que eu li a respeito da história da igreja, que é muito legal, que é o Livro dos Mártires, de John Fox. Uau. Ele vem trazendo um contexto bacana desde ali dos apóstolos e falando sobre a história da Legal. igreja. Ele passa pela reforma, fala sobre outras coisas e avança um E pouco onde que eu mais posso também. comprar, pastor Rashid? Então você acha lá na Amazon, né? Através do nosso No nosso link. O Livro dos Mártires, hoje ele é distribuído pela editora Mundo Cristão. Tem a versão da Mundo Cristão, acho que as duas versões são de lá. E é muito bom, recomendo. Teve partes dos capítulos que eu chorei lendo histórias de pessoas que foram Caramba. martirizadas assim, pelo Evangelho. Vale muito a pena, vale muito a leitura. Legal Glória a demais. Deus. E um incentivo à sua educação.
né? A gente fala brincando aqui da Amazon, mas é porque a gente sabe, irmão, que você vai comprar livros. Então, se você for comprar, compra pelo nosso link, que apesar de não pagar nada por isso, vai nos ajudar demais. A gente quer investir, quer melhorar esse conteúdo, quer fazer ele chegar a mais pessoas. E para isso a gente precisa de você. Compartilhe com todos os seus amigos, sua família e faça essa mensagem chegar para todo mundo em nome de Jesus. Até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço. Valeu, galera.